E eu disse à minha esposa que será uma saga, né? A saga do crepúsculo. É assim, é? Não. Do vaqueiro? Hoje de manhã, quem assistiu o culto lá do Rio de Janeiro aqui hoje? O culto do Rio, alguém assistiu? Perderam. Mas está gravado lá no blog, vocês vão ver. Porque às vezes o pastor sobe aqui em cima no altar e é transparente. Eu não tenho nada para esconder. E às vezes eu digo que às vezes é verdade, não é? Só quando eu não posso. Assisto a Gabriela. E hoje o meu apóstolo, ele estava inspirado. E ele dizendo assim, hoje lá no altar, lá no Rio de Janeiro, ele pregando. E ele falando de fazer justiça, ele disse assim, gente, cuidado que eu vou chamar o coronel Ramiro. Sabe, irmãos? Aí o irmão falou ali, saga do vaqueiro. Eu disse, nós somos transparentes, somos verdadeiros. O Senhor sonda os nossos corações. Então, nós vamos começar, vai ser 2 cultos. E hoje eu vou dar uma introdução muito interessante, essa palavra, as armas da nossa luta. Você sabe, para lutar, irmãos, você tem que usar armas. Você tem que aprender defesa pessoal. E a nossa vida é uma luta. E temos que usar as armas corretas. Vamos começar a aprender hoje, terminaremos domingo para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor. Se a palavra de meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra de meu Deus, pedirei o que quiser, e Ele me dar. Dá paz ao teu povo, Senhor. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, o versículo 12, ele diz: vai a alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas. Qual armas? Da luz. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vidas e nos traz a perfeição. Senhor, certo dia tu orando disseste que nós estávamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas por estar no mundo, Senhor, somos entregues todos os dias à morte, a desafios, ao medo, às lutas da vida. Por isso, meu Deus, tu usando o teu filho, o apóstolo Paulo, deixastes para nós armas para usarmos no dia a dia da nossa vida. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, em teu nome, que tu me uses para levar esta palavra com clareza aos teus filhos, para que eles compreendam, que eles saibam usar as verdadeiras armas, para que em tudo eles sejam mais do que vencedores.
Que a minha voz, os meus gestos, minha inteligência, minha sabedoria venha de ti, Senhor Jesus Cristo. É em teu nome que eu te oro. O povo de Deus pode dizer amém? Graças a Deus. Obrigado, meu maestro. Sente-se e vamos nos deleitar com esta mensagem. Eu queria, de antemão, pedir toda a sua atenção, irmão. Porque eu vou falar um pouco de conhecimento bíblico e conhecimentos gerais. E eu estou falando para entendidos espirituais, para o Brasil e o mundo. E eu sei que essa mensagem vai chegar em alguns eloquentes, alguns teólogos, alguns formadores de opiniões. Eu já tenho sido contestado em algumas coisas. Eu louvo a Deus porque, se Deus quiser assim nos dar conhecimento para trazer o povo, a Deus toda a glória. Meus irmãos, queridos e predestinados, santos de Deus, aqueles que sabem e saberão usar as armas corretas, diga assim, amém, eu recebo essa palavra. É com você que eu estou falando esta noite. Ao analisarmos a história do povo hebreus, queria muito que o Titico estivesse aqui, viu, Ângelo? Queria muito, que, sabe, quando eu falo assim, pastor, por que o senhor fala nisso? Porque é um dos homens no nosso meio, o esposo da nossa irmã Ângela, que tem uma cultura elevada, irmãos. Um homem muito estudado, um homem muito viajado, sabe, e muito humilde, graças a Deus. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, ele tem um cabedal excelente, conhecimento excelente. Então, quando a gente fala de nível, né, muito bom. Então, ao analisarmos a história do povo hebreu, logo notamos que na grande maioria das suas conquistas, o povo hebreu, tudo que adquiriu, foi a força e ao fio da espada, através de lutas e guerras. Você pega a Bíblia, irmãos, e quando você vai analisar o povo hebreu, tudo que você se relaciona ao povo hebreu, tudo que eles conquistaram foi, como podia dizer nos dias de hoje, a bala. Na guerra, sangue e morte. E com isso, com essas guerras, era inevitável as mortes e grandes violências. Eles usavam as armas deles. Se nós olharmos pelos olhos naturais, até podemos assim analisar e ver um Deus cruel, que parece que gosta de guerra e de muita violência. Eu estou falando se você analisar historicamente. Eis o grande problema dos irmãos céticos, das pessoas, irmãos, as pessoas que são céticos, as pessoas que não conseguem dar crédito às verdades. Como é um Deus que se prega paz, amor, e a história desse povo que ele escolheu para ser o propagador da palavra, é um povo tão violento. Tudo foi na bala, tudo foi na faca. Irmãos, até hoje, o povo hebreu está lá no seu país de Israel, para isso teve que fazer guerra, e hoje vive em guerra. Por que tudo isso, como é importante? Parece até que esse Deus gosta desse tipo de coisas. São muitas passagens bíblicas, no qual Deus ordena guerra contra os povos, por onde Israel passara, na sua peregrinação pelo deserto, e depois da sua instalação na terra de Canaã. Você vai pela história, Israel passando onde ele passava, Deus dizia, vai lá, mata, pega, mata e come. Na linguagem cearense, peia, ora. Israel passou e saiu matando muita gente. Quando chegou em Canaã, que ele se instalou, continuou guerra. E você sabe, a história, a Bíblia tem muitos relatos. Contra os amorreus, contra os jabuseus, contra os heteus e os zeus, que a Bíblia fala tanto. Eu não preciso perder tempo com isso. Você sabe muito bem. Entre todas estas ordenanças de matanças, há uma bastante intrigante. Tem uma que, se não for pelos olhos espirituais, Igreja Santa, você fica assim, ó.
foi Deus? Sim. Olhe só. Em 1 de Samuel, no capítulo 15, versículo 1 ao 2, disse o profeta Samuel, isso é uma passagem verdadeira. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 2, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Israel, quando ia, Amaleque lutou contra Israel. Versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói, olha só, irmão, totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás. Matará quem? Vamos lá dizer, igreja. Matarás homens, mulheres, meninos. Ups, que é isso? Deus está mandando matar bebê? Mata homem, mulher, meninos de peito, criança que mama. Pastor, está na Bíblia isso. O Deus de amor manda entrar numa cidade, irmãos, eu imagino, vai lá e mata bois, camelos, ovelhas e jumentos. Versículo 4: Saul convocou o povo e os contou em Telaim. Sabe quanto era o exército de Saul lá em Amaleque? Ele diz: 200.000 homens. Gente, pelo amor de Deus, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá a cavalo. Entra na cidade, o que tiver vida esmaga, acaba. Mas, Senhor, até os bebês sim, abençoados. A história conta que foi um massacre, foi uma carnificina. Pastor, o senhor está pregando certo mesmo, pastor? Falando de paz, de amor, como é que o senhor traz uma coisa que impacta, nos deixa assim apavorados? Irmãos, porque nós somos espirituais, e por ser espirituais temos que conhecer o Deus que servimos. Quando você conhece o seu Deus, irmãos, o seu análise com esse Deus é completamente diferente. A história diz que foi a carnificina. Irmãos, como diz o nosso pastor Robson, há uma pergunta que não quer calar. Por que tanta violência? Por que é que Deus ordenara tanta violência? Eu fico feliz por poder saber, e também tenho tristeza no coração, por às vezes ouvir irmãos que não têm conhecimento disso, e quando você fala sobre esse assunto, diz assim: pula a página, isso é mistério de Deus, segredos de Deus. Não conhece. Pastor, o senhor sabe, não só eu sei, como muitos irmãos aqui sabem, e nós vamos analisar isso, porque nós precisamos conhecer bem o Deus que servimos, para poder usar as armas perfeitas. As armas de luz perfeitas. Tudo tem um propósito na vida. No fundo do coração, nós, por sermos de Deus, e se não temos conhecimentos da verdade, não aceitamos e não entendemos esse Deus que deu ordem para ir entrar numa cidade e acabar com aquela cidade. Meu Deus, quer dizer que, irmãos, são muitos relatos que Deus vai, manda matar, manda acabar, sempre, 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 sempre. Nós, como somos seres espirituais, disse Paulo em 1 de Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, quando ouve isso, e vê na Bíblia, ele diz: não entendo. Isso é uma loucura. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir?
Você pode dizer a última, a parte B do texto? Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá? Nós. Quem tem a mente de Cristo aqui, diga amém. Então você tem que compreender, entender o porquê. O homem espiritual conhece o seu Deus, ou melhor, é conhecido por ele. Estou dizendo que é muito calor aqui, está fazendo ultimamente. João capítulo 8, versículo 47 diz assim: quem é de Deus, diga glória a Deus. Ouve as palavras de Deus. João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas, quem é a ovelha do Senhor, diga amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Entendem? Compreendem? Colossenses capítulo 1, versículo 26, disse Paulo: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos irmãos da igreja evangélica Cristo vive. Era mistério, Raniel. Estava escondido. E as pessoas não compreendiam. Mas chegou o momento, o Senhor disse assim, que Paulo disse, olha, chegou o momento de os irmãos conhecerem os mistérios. Entender porque Deus ordenara que entrasse na cidade e tchau. Não pode ficar dúvida. Versículo 27. Ele disse, Paulo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, versículo 28, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, disse o Senhor. É claro que todos esses homens, ele se refere a homens e mulheres, filhos de Deus. Pois bem, se temos a mente de Cristo, sabemos que o Senhor você sabe, se você tem a mente de Cristo, automaticamente você sabe que Deus é um Deus bondoso, ou não é, irmãos? Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus perfeito, um Deus galardoador, Ele é benigno, Ele é um Deus de paz e um Deus de alegria. Você sabe muito bem disso. Você é espiritual. E você, por saber que Deus é um Deus de paz, de alegria, como é que se explica tudo isso, meu maestro? O Senhor, quando fala do reino que Ele preparou para nós, em Isaías, no capítulo 11, versículo 1 ao 9, olha só o que Deus preparou para nós e como será o nosso mundo. Isso é uma coisa, é uma figurada, não é? Diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 9 diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ao ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Versículo 6. Vamos ler junto? O lobo com o cordeiro e o leopardo junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Olha como é Deus. É um Deus de paz. O leão perto do boi. Ele continua dizendo, tem alguém com o celular ligado? Por favor, desligue. Versículo 7. Ele disse mais, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, como boi. Paz, irmão, tranquilidade. Foi assim que o Jardim do Éden foi feito. Se você parar para pensar, e lá no começo, a Bíblia diz que Adão trazia os animais andavam juntos, e ele dava o nome aos animais.
No dilúvio entraram animais ferozes dentro daquela arca. Então Deus é um Deus de um reino de paz e de amor. Versículo 9, para encerrar, ele diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem estiver dormindo aqui, diga amém. Acordem. Vamos lá junto ler? Aquele. Deus é o que, igreja? Se Deus é amor, pastor, por que tanta violência? Você pode estar perguntando: pastor, se Deus é amor, por que tanta violência? A Bíblia do Antigo Pacto fala tanto disso. Eu poderia responder simplesmente: porque Ele é Deus e ponto. E a resposta estaria certa, correta. Deus, Ele faz o que quer, como quer, aonde quer. Ele é Deus. E Deus não se contesta. Deus não se pergunta por quê. Eu poderia dizer assim: ó irmãos, Deus mandou matar porque Ele é Deus, como muitos pastores dizem, Ele é Deus. E ponto, estaria certo. Mas como nós somos dotados, esta igreja, graças a Deus, esse ministério é dotado de homens e mulheres com a inteligência aguçadas. Somos seres espirituais instruídos em Deus. Por termos a mente de Cristo, sabemos muito mais do que os demais. Pastor, se Deus é amor, se Deus diz que o leão vai morar junto com o boi e não vai acontecer nada, porque Deus ordenou tanta violência. Pastor, se nós temos a mente de Cristo, por que tudo isso? Irmãos, é porque nós somos racionais, é que entendemos. No capítulo 12 de Romanos, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Culto racional. Nós somos espíritos aperfeiçoados e racionais. Você pode repetir isso? Diga: eu sou um espírito aperfeiçoado, mas sou racional. Porque o que você vê é muitas igrejas, minha filha, com os irmãos, que parece que bota algo assim e não olha para a direita nem para a esquerda. O que o pastor diz é. O pastor diz: bota a mão na cabeça. Os irmãos botam a mão na cabeça. Diga: eu sou um verme. O cara: eu sou um verme. Eu sou um gafanhoto. Eu sou um gafanhoto. Agora dê uma rodada. Aí você vê os irmãos dar uma rodada. Outra. Agora diga: sai, os irmãos, sai. Não tem conhecimento. Nós não somos assim. Aqui o nosso culto é racional. Somos espíritos aperfeiçoados com racionalidade. Sabemos o porquê. O versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Aqui nós sabemos o porquê das coisas. E é exatamente uma das nossas armas. As armas dos espíritos aperfeiçoados chama-se conhecimento. Nós somos instruídos na palavra da verdade. As nossas armas, ela é usada no mundo espiritual. As nossas armas, ela se trava dentro de nós mesmos. Eu estava aqui recebendo as ofertas e uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, que bom que Deus lhe usa e usou novamente essa dor. Eu também cheguei aqui mal. Estava sentindo algo pesado. Eu disse para ela: irmã, a carne, é a nossa carne. Porque nós já ensinamos aqui, irmãos, que somos formados de dois tipos, né? Nós somos espírito e corpo. E temos que aprender a alimentar o espírito, como também temos que aprender a alimentar a carne. Temos. Porque se você não alimentar a carne, ela fica faminta e ela lhe devora, irmãos. Isso é como um germe. Então você tem que saber tratar. Mas tem muita gente, nós, às vezes alimentamos a carne demais. Quem está entendendo, diga amém. Alimentamos a carne demais. E essa carne toma o domínio, faz aquilo que não deve fazer, e você se sente mal, um derrotado. E nós temos que ser sábios. Olha o que Paulo disse
No Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23, ele diz: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando, fazendo o que, igreja? Guerreando, é uma luta. Luta, irmãos, na nossa mente se trava grandes batalhas. Eu estou cansado, irmãos, às vezes eu estou deitado, você está por fora. Leio a palavra, tudo, oro, vou deitar. Quando menos eu me pego, estou com pensamentos malignos. Sai de mim, Satanás. É isso mesmo. Pastor, mas o Satanás não está destruído? É essa carne maligna. É Satanás. Quanto de vocês, olha, estejam espertos, atentos, como disse o nosso pastor Robson, domingo aqui, olha, tenham cuidado. Quinta. Estejam espertos, irmãos, porque nós somos surpreendidos. Às vezes a gente sai daqui da igreja, ouve a palavra, o Senhor nos ensinou a arma da nossa milícia, como lutar e tal. E como eu estou dizendo, você quando menos espera, está pensando que não poderia pensar. São guerras que se travam, ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, no meu espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Se a sua mente não estiver instruída bem, algumas batalhas serão perdidas. Irmãos, escuta o que o Espírito está dizendo à igreja. Se a tua mente não estiver bem instruída, algumas batalhas suas serão perdidas e você será envergonhado, irmãos. Sendo filho eleito, predestinado, conhecendo a palavra, se você não souber usar as armas corretas, se você não tiver com a sua mente bem instruída, você pode perder algumas batalhas, ser envergonhados. Sabe, o que me usaram agora para mim aí, as falsidades, as mentiras, a minha carne tremeu, irmão, a vontade, sabe, coisa de 2, 3 anos atrás, a vontade de trazer tudo à tona, sair desmascarando todo mundo, eu vou provar, vou desmascarar esses mentirosos, a vontade da carne é essa. Mas eu disse, não, está na mão de Deus, há um Deus que contempla todas as coisas, irmãos, eu não vi nenhum, irmãos, ninguém que se levantou contra mim, para, sinceramente, o Senhor não trazer de baixo. Pastor, o Senhor diz isso com orgulho, pelo contrário, jamais eu queria que isso acontecesse, mas às vezes é necessário. Então, pastor, por que tanta violência? Me diga logo. E quais as armas que devemos usar hoje? Para te ensinar este assunto, é preciso calma e não atropelar o aprendizado. Eu preciso começar agora a saga, em 20 minutos. Tudo começara no mundo espiritual. Pastor, quer dizer que a violência começou no mundo espiritual? Bingo. Tudo começou no mundo espiritual. Como, pastor? Em João, no capítulo 8, versículo 44, você pode me ajudar? Vamos ler bem alto, enquanto eu tomo um pouco de água, vamos lá. Vós, não você, não é você que ele está falando. Isso aí é Jesus falando com os hipócritas, os fariseus, os saduceus da época. Ele disse assim, por favor, de novo, vamos lá. Vós, Sida, desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele foi homicida desde quando? Ele foi um homicida desde o princípio. Aí quem não tem conhecimento diz, eu lembro mesmo, né? Ele pegou e na pessoa de Caim matou Abel. Ele, por causa dele, toda a humanidade morreu. É muito mais. Homicida no princípio? Sim. Você sabe muito bem que a Bíblia fala que Lúcifer, o anjo, Lúcifer, era um anjo de luz, ele juntou um grupo, e Deus tinha dotado os anjos com poderes semelhantes ao de Deus, não como Deus, semelhantes. Eles achavam que esses poderes semelhantes, eles podiam tomar o trono de Deus. E a Bíblia diz claramente
Que ele chegou lá adiante, eu já contei essa história que eu estava lá. Quem estava lá, diga amém. Olha, esse povo não tem nem 30 anos, mano. É por fé. Então você sabe muito bem que ele chegou lá e disse, Deus, vou tomar o trono. Como é, rapaz? Aí Deus disse, espera aí, chama aí o general da guarda. Quem? O fraco. Miguel! Pensa que eu estou inventando essa história? Isso é verdade, é fato. Miguel! Pastor, o senhor estava lá, claro, por favor. Apocalipse, você que está pela internet, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Ajuda, igreja. Houve o quê? Eita, mancho! Quer dizer que houve o pau comeu, viu, Costa? Houve peleja. Aonde, igreja? Ah, começou lá, foi, o negócio foi. Houve peleja no céu, o pau foi grande. Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. De cá tava o diácono, como é o nome dele aí que eu esqueci, o Wagner, o diácono Wagner e aquele grupo dele. Do outro lado estava o Ataílton e outro grupo. A gente fez esse cenário lá no nosso retiro. Nós fizemos um retiro, os irmãos encenaram lá na Noite das Estrelas, né? Encenaram, ficou muito lindo, irmãos. A gente se arrepiava vendo eles, a briga lutando e os anjos com as... Foi muito lindo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Olha, Miguel e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos, e o pau comeu. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado, oh que pena, para a terra, e com eles os seus anjos. Começou tudo aí, irmãos. Quando entendemos enviou à terra, é muito mais do que simplesmente um chegar aqui na terra. Isso aqui eu queria que você tivesse os olhos iluminados para compreender. A Bíblia diz que a arma deles, a arma desses anjos, o dragão, irmã Creu, as armas dele que eles usaram, o tiro que eles deu, saiu pela culatra. A arma que ele usou para nos matar, para fazer toda essa algazarra, o tiro saiu pela culatra. Como, pastor? Gálatas capítulo 3, versículo 22. Diz assim, as escrituras encerrou tudo, aonde? Sob, debaixo do pecado. Então, quando esses seres foram enviados para a terra, o Senhor ordenou alguns deles ficarem algemas eternas, presos, depois da cruz, e alguns tomaram forma, tomaram corpo, vieram habitar na terra. Quando eles vieram habitar na terra, eles ficaram sob, debaixo o quê? Do quê? E quem foi que criou o pecado? Eles mesmos. Eles mesmos foi que criou o pecado, eles mesmos que criaram a rebelião, foi eles mesmos que criaram a desobediência. E foi a desobediência, meu pastor Robson, que matou todos os filhos de Deus. E foi a desobediência que encerrou eles debaixo. Porque a você é dado a crer no Senhor Jesus, aos predestinados, o sangue alcançou e libertou, mas a eles continuam presos. Quem está entendendo, diga amém. O tiro saiu pela culatra. Olha, um filho do diabo, minha pastora Rafaela, toma forma. Às vezes, o filho do diabo, você que está pela internet, às vezes até usa a Bíblia. Da paz do Senhor, ora pelos enfermos, faz as campanhas das fronhas, de sal, de não sei do que, usa isso, mas não tem direito ao céu, não é de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a voz de Deus. Não tem direito. Ficou debaixo. O tiro, pum. Quem já tirou, eu fui militar. Alguém já foi militar aqui? Sabe o que é um tiro pela culatra? Ah, meu irmão, é horrível. A bala, pum, fere você todo. Bom,
A coisa ficou tão séria quando eles vieram, que Deus foi expulso do céu, que a primeira coisa que Deus fez entre esses seres, a Bíblia chama, foi que colocou inimizade. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz, como é que diz? Vamos ler, igreja? Porém, inimizade entre ti e a tua descendência, a descendência do Senhor. Olha, não há amizade entre trevas e luz. Não existe elo. Luz é luz, trevas é trevas. Um dia fomos trevas, mas Ele, pelo seu grande amor, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é tremendo, irmãos. Tudo tornou-se, olha, Deus colocou inimizade. Caim ficou logo com raiva de Abel. Abel não fez nada contra Caim. Irmã Leuda, fez nada contra Caim, mas Caim olhou para Abel e disse, olha aí, rapaz, Deus gosta dele, não gosta de mim. Sabe uma coisa, vou armar uma cilada, irmãos. Eles maquinam mal, você sabe bem a história. Chamou Abel e pá, matou Abel. Inimizade. Começou. Os filhos de Caim, irmãos, e a sua descendência era muito violenta. Olha o que eu vou lhe dizer aqui. Mais uma vez eu lembro do Titico. Eu nunca consigo escrever. Irmãos, por que eu lembro dele? Porque, sabe, esse conhecimento é tremendo. Em Gênesis no capítulo 4, o versículo 22 ao 24, os descendentes de Caim, irmão Costa, essa aqui é boa, porque isso é para quem gosta de estudar. Olha o que eles fizeram. Gênesis capítulo 4, versículo 22 ao 24. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, era descendente de Caim. Ele era o que, igreja? Artífice de o quê? Instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Ó, irmãos, foi o que inventaram faca, espada, armas de crime. Olha só isso aqui. Imagine, nos primeiros dias da humanidade, o que o homem fazia era caçar, plantar. Esses seres aí da turma de Caim, foram os primeiros a inventar arma, como hoje chamamos arma branca, espada, faca. E para que eles fizeram isso, igreja? Para matar. Olha o que diz o versículo 23. E disse Lameque às suas esposas. Olha o que ele disse. Olha como ele se gloriava nisso. Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, olha só, mano. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Versículo 24. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. O cara era mau, cruel, violento. Tudo com ele era na faca e na espada. E começou a violência sobre a terra, meu pastor João. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 6 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Olha, quem não tem conhecimento, isso é uma confusão. Filhos de Deus, ficou com a filha dos homens. Aí alguns dizem, não, foi anjos que vieram do céu e tomaram forma e tiveram relação com mulheres. Irmãos, é uma loucura isso. Para nós é simples. Filhos de Deus se apaixonaram por filhos dos homens. Por quê? A Bíblia chama de filhos de Deus. É porque havia naquela época um povo da paz. Os descendentes de Sete, os descendentes de Eva, que viviam na paz, eram um povo pacífico, amoroso, bondoso. Eles eram chamados filhos de Deus. E havia um povo violento. Um povo que usava espada, um povo que batia, um povo que metia faca. E era chamados filhos dos homens. Deus não queria que havisse. Versículo 4 disse assim. Vamos lá? 4, por favor. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora,
naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varão renomados, de renome, na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu. Olha que loucura. Se arrependeu o Senhor. Irmãos, no original aí não é arrependeu não. Lá o original significa o Senhor entristeceu o coração de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Havia um povo de paz e de amor. E havia um povo que tudo era na força e na violência, e as suas armas eram cruéis, irmãos. Povo mau. Entre esse povo mau, eu destaquei aqui um que era tão cruel que só com violência para acabar a violência, irmãos. Era um povo que tudo era na faca. Deus escolheu Abraão para dar fim nisto, nascendo dele, de Abraão, um redentor. Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19, vou correr um pouco aqui, diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Você conhece muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Era um povo mau, povo cruel, maldade. Irmãos, por que é que Deus usou de violência? Porque a humanidade se tornou mal e violenta. Era muito mal. Era tão mal, irmãos, que até nós falarmos, nós pensarmos. Às vezes a Bíblia relata coisa que eu leio com a minha esposa, eu digo: meu Deus, se eu pudesse eu arrancava da Bíblia, que isso é muito feio. Em Sodoma e Gomorra aconteceu algo terrível. Veja só, capítulo 19, versículo 1 ao 3. Deus enviou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Tem alguém dormindo? Deus enviou Sodoma e Gomorra, 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra. Versículo 2. Disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do teu servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos, eis de madrugada, e seguiram o vosso caminho. Responderam eles: não, nós vamos passar a noite na praça. Os anjos chegaram na cidade. Ló foi ao encontro deles e queria levar ele para a casa deles. Os anjos disseram: não, vou ficar aqui na praça porque eu vim observar como é essa cidade. Porque Deus ouviu que a cidade não presta e vai destruir tudo. Aí Ló: não, venha para cá, vamos para a minha casa. Versículo 3. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa deles. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Olha, gente, presta atenção que é impactante isso aqui. Versículo 4. Mas antes que se deitassem, gente, olhe para mim. Antes que esses homens se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora. Traze-os para o quê, igreja? A nós. Para quê? Para o quê? Abusemos dele. Irmãos, a coisa estava tão feia que o pessoal queria, homens e crianças, rapazes, chegaram na porta de Ló e disseram: estou sabendo que tem 2 visitantes aqui na cidade, bota para fora. Bota os meninos para fora. E por quê? Nós vamos abusar. Gente, abusar, do jeito que você está pensando mesmo. Abusar sexualmente. E bater. Imagina aonde chegou
Os homens chegaram lá e entraram na cidade. E eles quiseram, sabe, abusar. Olha o que Ló disse, versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais tal mal. Versículo 8. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vocês parecerem, como vocês quiserem, porém nada fazeis a estes homens, porque se acham sob a minha proteção do meu teto. Versículo 9. Eles, porém, disseram: retira-te de mim. E acrescentaram: só eles é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Isso aqui é um relato que quem já leu sabe. Ló disse: gente, pelo amor de Deus, não faça loucura dessa, deixa os rapazes. Não, olha Ló, se tu brincar a gente vai pegar tu, tua família, e a desgraça vai ser grande. Assim estava a humanidade. Assim estava o povo. Você sabe que Deus, por um período, jogou mar, jogou água. Depois disso, a humanidade continuou ruim. O resto da história, diz a Bíblia, que o anjo fechou a porta, fez Ló sair e mandou fogo e destruiu tudo. Tudo tem o seu tempo e sua hora. Para uma geração dessa, para se mostrar poderosa e respeitado, não poderia ser de outra forma, principalmente contra os filhos do diabo. Deus tinha que se mostrar forte diante deles. Era um povo que só respeitava a espada, só respeitava a força. Deus, para mostrar-se que ele era mais poderoso do que qualquer um deles, preparou um povo, deu força e disse: vai, e arrebenta no meu nome. Quantas vezes Davi chegou diante dos problemas e dizia assim: olha, vocês vêm contra nós, em nome dos seus deuses, nós vamos no nome do Senhor. Era na força também, irmãos. Em Êxodo capítulo 14, versículo 30 diz: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara. Olha, eles viram que Deus era poderoso. Se Deus não se mostra poderoso, não adquiria o respeito. Deus tinha um propósito. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu dou vida e tiro vida. Êxodo no capítulo 18, versículo 8, 11 diz: contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Todo o trabalho que passara no Egito e como o Senhor os livrara. Versículo 9. Alegrou-se Jetro todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-os da mão do egípcio. E disse: bendito seja o Senhor que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Versículo 11. Agora sei, leia comigo, sei o quê? Que o Senhor é maior do que todos os deuses. Irmãos, foi aí que Deus se mostrou. E você sabe que, infelizmente, irmãos, os egípcios, os israelitas, quando receberam a lei, e a Bíblia diz que a lei suscita ira. E na lei de Moisés, no antigo pacto, era desse jeito: dente, olho. Era assim, irmãos. Pode colocar o fundo musical, por favor, maestro. Irmãos, a Bíblia diz que a lei suscita ira. As armas usadas na antiga aliança, as armas usadas no antigo pacto, era dente por dente, olho por olho. O povo estava acostumado a tudo ser na força. E Deus tinha que se mostrar como um Deus que tinha força, que era poderoso, que tinha controle sobre as coisas. E foi através de um povo que Deus fortificou, se tornou um exército forte e ativo, e saiu pelo caminho destruindo aquelas nações. A pena é que o povo não largou o antigo pacto, meu maestro. E hoje ainda continua. O povo não diz olho por olho, mas dente por dente, mas ainda cheio de rancor e tudo quer ser na força. Aí aparece Jesus para impactar aquela humanidade e disse assim:
Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os humildes. Era uma geração formada à força. E as coisas eram tomadas à força. Os impérios. Olha, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Romano, tudo era na força, irmãos. Quando um exército se formava, ficava forte, começava a invadir as outras nações, começava a invadir, é meu, é meu. Meu irmão, você não sabe o que é dureza. Você ter sua filhinha e vir um exército pegar sua filhinha, levar escrava, abusar. Era um terror. Era a lei do mais forte. Deus se apresenta como o mais forte. E hoje, pastor, quais são as nossas armas? Porque Deus naquela época teve que usar de violência. Sim, tudo no seu tempo. E agora, quais são as nossas armas? Que devemos usar, porque estamos ainda lutando no mundo. Nós estamos no novo pacto. Como devemos lutar se não é mais por força e nem por violência? Como vencer as nossas lutas diárias? Nós vamos aprender no próximo domingo. Eu disse a você, seria uma introdução. Nós compreendemos que tudo há um propósito na vida. O homem se tornou mau. E Deus usou de força para mostrar. Agora, ele se apresenta como ele é verdadeiro, Deus de amor. Deus é o quê? Amor. Então, para concluir, 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Vamos ler junto? Vamos lá? Porque embora andando na carne, não militamos segundo porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma, versículo 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Curva a sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Senhor, não é por força nem por violência, vivemos um novo pacto. Eu te peço, Senhor, que esta palavra que nós aplicamos hoje seja a introdução para aquilo que nós vamos desfrutar no próximo domingo. Obrigado, em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, assim seja. Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos aproveitar e cear, em nome de Jesus. Vamos subir aqui os oficiais da igreja e pode já distribuir os elementos, enquanto eu coloco aqui a minha roupa sacerdotal, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Diga não apenas no átrio, não apenas no átrio,
santo lugar. Eu quero me entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. oh leva-me, oh leva-me, oh leva-me. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém, graças a Deus. Cadê? Amém, graças a Deus. Amém, fica aí. Todos receberam? Todos receberam? Quem falta? Alguém falta? Pastor, quem participa? Todos os filhos de Deus. Isso aqui é só um memorial, irmãos. Um memorial. Não tem nada de místico. O que tem é um memorial. O Senhor pediu, quieta, para lembrar sempre este dia, não é? Que Ele nos abençoou para todos sempre. Alguém, domingo passado, numa última ceia, né? Ficou dizendo, pastor, o senhor além de estar vestido como padre, agora o senhor está dando hóstia. Não é loucura, né? Irmãos, é um símbolo. Nós não praticamos a Páscoa judaica. Nós vivemos na graça. A lei tem essas coisas. Não, é um símbolo. Nós fazemos com conhecimento. Você entende isso? Porque Paulo disse que recebeu do Senhor o que também entrega. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou orar agradecendo, vou repartir aqui entre os irmãos e todos comeremos. Senhor Jesus Cristo, nós consagramos agora este elemento que está na mão do teu povo. Sim, Senhor, porque nos traz à memória aquele corpo que foi moído em nosso lugar. Obrigado, meu Deus, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Consagramos para que o teu povo alimente-se, sim, Senhor, simbolicamente do teu corpo. Em nome de Jesus, comamos todos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu
seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvando. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Irmãos, ore ao Senhor, coloque a sua vida em dia, aproveite em nome de Jesus. Aqui está, Senhor Jesus Cristo, este símbolo que representa, Senhor, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos trazer vida outra vez e nos purificar e nos fazer mais alvo que a neve. Ao bebermos, Senhor, estaremos dizendo glória ao teu nome, Senhor, porque tu venceste a morte e nos desse vida outra vez. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu consagro para que todos bebam. Bebamos todos. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Maestro, deixa eu orar, encerrar. O horário já está estendido, 8h10. Agradeço pela presença de todos. Próxima quinta-feira, 19h30, domingo às 18 horas. Irmãos, faça-se presente, traga um visitante. Eu declaro a tua vida mais do que vencedora. Entraste aqui e vai sair daqui como aquele que nasceu para vencer. Que a paz, o amor e a misericórdia e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e até o dia do Senhor para todo sempre, como diz a palavra. Receba isso, vão em paz, aplaudam o Senhor e até domingo em nome de Jesus. Cristo é a nossa vida. Boa noite. O motivo do louvor em nosso novo